Oi, gente! O primeiro passo pra gente iniciar a maquiagem é primeiro limpar a pele e tonificar. Nesse caso, eu tô utilizando um tônico facial da Routine da Rinodê. Depois eu vou aplicar o hidratante em todo o rosto e em seguida aplicar a nossa bruma com o iluminador da Dazzle. Aqui eu tô utilizando um primer facial, tá? Também da Dazzle. No meu caso, tenho pele oleosa, eu aplico em todo o rosto, mas geralmente pode utilizar somente na zona T. A base de alta cobertura da Dazzle, eu diluo ela um pouco com diluidor. Em seguida, eu aplico também um hidratante da MAC, tá? E em seguida, um iluminador que você encontra na Gavic. Eu faço toda essa misturinha para deixar a pele mais natural possível, lembrando que menos produto, melhor. E eu vou dar uma leve umedecida nele, do meu pincel Kabuki, tá? Com a bruma da Rinodê e aplico em todo o rosto. A pele fica super natural, fica maravilhosa. Em seguida, eu vou também aquela leve umedecida também com a bruma da Rinodê. Eu vou aplicar a esponjinha selando toda a pele para tirar qualquer excesso de produto. Em seguida, eu venho com um pó mais claro da Light Skin da Dazzle, tá? Com uma esponjinha, eu venho aplicando abaixo dos olhos, fazendo a parte de contorno parte clara. E em seguida, eu varro para não deixar acumular produto na pele. Varro com um pincel de pó. Depois eu venho com a paleta de contorno da Bela Hoje e vou fazer a parte de contorno para afinar o rosto. Começo do alto da orelha em direção à boca, deixando um espaço de 2 dedos. Para quem quer afinar a testa, pode passar bem rente ao cabelo. Na papada, para afinar o rosto também. E para afinar o nariz, eu utilizo o mesmo pincel. Eu só dobro ele e começo da sobrancelha, do começo da sobrancelha em direção ao nariz e fecho. Para o blush, eu utilizo a paleta de iluminador e blush da Dazzle, passo bem no alto da bochecha, lembrando, faça sorriso de amiga falsa. Para o iluminador, que paleta é essa, gente? Da Boca Rosa, você encontra lá na Alice Salazar. Eu vou passar bem no ossinho abaixo dos olhos. Centro do nariz, arco do cupido e ponta do queixo. Depois eu venho com um pó do mesmo tom que o meu tipo de pele e venho passando bem levemente, lembrando que quanto menos produto, melhor. E depois eu finalizo a minha pele com a bruma da Rinodê. Agora, para a sobrancelha, eu vou dar uma limpadinha nela para tirar o excesso de base. E com um lápis, lembrando a mão bem leve para não estragar a estrutura dos seus pelos. Eu venho passando bem no começo da sobrancelha e no alto da sobrancelha. E depois com um pincel limpo chanfrado, eu venho esfumando o que eu fiz. Em seguida, eu vou utilizar um rímel de sobrancelhas, tá? Nesse caso, ele tem cor, tá? Ele é bem marronzinho, você encontra ele na Gavic. E agora, com o olho pronto, gente, vamos começar a parte dos olhos? Com a mesma paleta de contorno, eu vou começar a minha sombra de fundo. Eu começo no final dos olhos em direção ao contorno do nariz. Depois eu volto com a minha paleta de iluminador e blush da Dazzle para fazer o ponto de luz. E passo também abaixo das sobrancelhas para dar aquela iluminada. Depois eu venho com a minha sombra da Alice Salazar, maravilhosa, para fazer um degradê entre a primeira sombra e esta. E agora com o pincel limpo eu venho esfumando para tirar qualquer marcação. E agora essa paleta maravilhosa da Dazzle, tá? Cor metálica, eu vou dar uma levemente umedecida nela com a minha bruma, né? Pra poder deixar ela mais fácil de aplicar e venho aplicando em toda a pálpebra móvel, esfumando com a cor anterior. Aí eu volto novamente com a Alice Salazar e vou esfumar com o tom que eu acabei de passar, pra ficar um degradê entre uma sombra e outra. E novamente com o pincel limpo vou esfumar o que eu fiz. E agora, com um lápis metálico azul da Dazzle, eu vou passar na linha d'água e abaixo da linha d'água. E depois eu selo isso com a cor azul, perdão, também da paleta de sombras da Dazzle. Depois eu venho com a Alice Salazar novamente para fazer um degradê entre uma sombra e outra. Para tirar qualquer resquício que tenha ficado de sujeira de sombra, eu passo a minha esponjinha e varro com o pincel de pó. Essa sombra é uma sombra líquida da Dazzle, maravilhosa. Eu vou ressaltar um pouco mais o meu ponto de luz e as partes onde eu quis iluminar. Alto da sobrancelha e a região de iluminador. E agora, com o delineador Inglot, eu venho com o pincel da Dazzle e vou aplicar em toda a parte dos olhos para eu poder depois colocar os meus cílios postiços. Fica mais fácil quando você faz o delineador antes.
Parte de dentro dos olhos também deve se aplicar, também vai ficar bem pretinho. E agora, com o rímel, a máscara de cílios da Dazzle, eu venho prolongando um pouquinho mais os meus cílios para colocar os cílios postiços. E agora, já com cílios postiços, eu venho emendando uns cílios no outro. Com a caneta delineadora da Bella hoje, eu vou pigmentar a raiz dos meus cílios postiços para deixar ele bem pretinho. E agora, com um contorno labial da Dazzle, cor nude, eu venho pigmentando toda a região da boca. Em seguida, eu vou utilizar um gloss labial também da Dazzle, cor rosa. E para finalizar, gente, não apareceu no vídeo, eu termino de aplicar novamente a bruma da Rinodê, tá? Com o iluminador para poder finalizar a pele. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no particular. Um beijinho a todas.